da história e a evolução das pilhas e baterias. Aula de Química, material digital, currículo em ação. Então, vou passar para o próximo slide. Aqui a gente tem conteúdo, tabela periódica, reatividade dos elementos químicos, transformações químicas que envolvem correntes elétricas, pilhas e baterias. O objetivo, investigar e analisar o histórico, a formação, o funcionamento e a evolução de pilhas e bateria. Então, para começar, observe a imagem e responda aos questionamentos. Observem as imagens e respondam aos seguintes questionamentos. Tá, já podemos ver aqui na imagem algumas. Já vamos observar a imagem que ele pede para observar, depois a gente continua a leitura. Aqui temos aqui, ó, o polo positivo, ok? Como a pilha aqui do lado já mostra, polo positivo. Essa é a parte do polo positivo. Essa primeira camada aqui, ó, ela é diferente da segunda e da terceira camada. São 3 camadas. E aqui ela vai se repetir, ó. Primeira camada, essa daqui, segunda e a terceira camada. E aí vai se repetindo. Ela inicia no polo positivo. E aqui também tem uma separação dessas camadas, aqui do lado. O polo positivo, ele inicia nessa camada, estradinha, essa daqui e essa daqui. É uma sequência. E ela começa no cobre, disco e um zinco. Por fim, no polo negativo, ele finaliza no zinco, ó, é aqui a parte branca. Então ela começa aqui com o cobre, temos o disco, separação do zinco com o cobre, e finaliza no zinco, se torna o lado negativo, o polo negativo. Bom, essa é uma observação que acabou de ser feita. Essa imagem é uma representação de uma pilha de lítio e de uma pilha voltaica. Então, assim, já observamos a imagem, e aqui embaixo vem. Que relação você consegue observar entre as imagens? Tudo que eu li agora lá na imagem é o que a gente consegue observar, então tem que descrever o que você está observando. Coloque o que você está observando como eu fiz. Inicia no polo positivo, tem as camadas e escrevem para mim nessa pergunta, ok? Essa pergunta praticamente não tem resposta do Google, mas é uma resposta que você também consegue colocar com a maior facilidade observando a imagem. Em quais atividades do seu cotidiano as pilhas e baterias estão presentes? Ok? Bom, deixa eu voltar aqui. Em quais atividades do seu cotidiano as pilhas e baterias estão presentes? Essa daqui eu quero a resposta do Google. Eu quero a sua resposta, quero a resposta do Google, quero uma conclusão. Sabe por quê? Vou falar pouco, mas é o que vai acontecer. Alunos vão escrever. Ah, sim, a bateria do controle remoto. Só. Ah, a bateria do carro do meu pai. Só. Pega essa pergunta, joga no ChatGPT, joga no Google e vê quais outras possibilidades que podem ser usadas e que são usadas e coloca lá como resposta também, tira uma conclusão. Pode ser que você descubra que tem algum aparelho na sua casa que você tenha esquecido de colocar como resposta, ok? Então, próxima pergunta, qual é a importância desses dispositivos para a sociedade contemporânea? Vou te dar uma nota boa, ok? Então, você sabe como as pilhas foram inventadas? Boa. Ah, a resposta não sei, professor, não sei. Então tá bom, não escreve, não sei, pesquisa, descobre e coloca uma conclusão. Tudo bem? Que tipo de materiais você acredita que seja necessário para construir uma pilha? Ó, aqui do lado dessa imagem, aqui a imagem, ela fala que tem o cobre, a folha e o zinco. Pronto, eu fiz a pilha. Gostaria que você pesquisasse para você descobrir que tem mais componentes. Não é simplesmente isso que a gente viu na imagem. Então pesquise, não tire só da imagem. Pesquise, coloca o que você acha que tem na imagem, ou o que mais que você acha que pode ter, depois faça uma pesquisa e coloca aqui e tire uma conclusão também. Ok, pessoal? Então continuando aqui, vamos passar para o próximo slide. Deixa eu dar uma ajeitada. Aí. Foco no conteúdo. Evolução das pilhas e baterias. Assistam o vídeo sobre a evolução das pilhas e bateria. Olha que legal. Esse vídeo aqui, você assistindo ele, você já vai conseguir ter uma grande quantidade de respostas para as perguntas anteriores. Ok? Vamos assistir o vídeo? The first prehistoric batteries may be about 2,000 years old. Ancient Parthians filled clay pots with vinegar solution and inserted an iron rod surrounded by a copper cylinder. The first electric battery was invented in 1800 by Italian physicist Alessandro Volta. It consisted of copper and zinc plates stacked on each other and separated by paper discs soaked in brine. A British chemist, John Frederick Daniel, improved the battery and made it more practical 36 years later. The end of the 19th century marked the invention of the first dry cell battery, the first practical and relatively safe portable energy source. Descoberta da eletricidade. Ao longo do século XIX e XX, a eletricidade tornou-se uma parte cada vez mais importante da vida cotidiana, possibilitando o desenvolvimento de novas tecnologias como a lâmpada elétrica, o motor elétrico e os sistemas de transmissão de energia elétrica em larga escala. Hoje, a eletricidade é essencial para a maioria das atividades humanas, como iluminação e aquecimento das casas, produção de alimentos, medicamentos, outros bens de consumo. Essa parte aqui é interessante, eu tirar uma pergunta. Aqui, hoje, a eletricidade é essencial para a maioria das atividades humanas. Quais são elas? Vamos colocar aqui. Criar uma pergunta. Vou passando para o próximo. Vamos começar aqui. Ó. Deixa eu aumentar mais um pouco. A pilha de volta. Formada por metais empilhados em uma torre de discos diferentes. Metais alternados, separados por folhas de papel embevecidos com uma solução de cloreto de sódio. Referência ao tempo pilha. Referência ao termo pilha. A pilha voltaica provou que era possível gerar eletricidade por meio de reações químicas. A unidade de tensão elétrica, ou volt, faz referência e homenagem ao químico físico Alessandro Volta. Pilha de Daniel. Michel Faraday, em 1874, analisou os registros de Volta, relacionados às transformações eletroquímicas, por meio de análise e experimentos. Ele concluiu que as transformações químicas observadas na pilha ocorrem devido à passagem de eletricidade. Ainda no século XIX, John Frederick Daniel melhora a eficiência das pilhas úmidas e
inventa a pilha de Daniel. E inventa a pilha de Daniel. Aqui temos uma ilustração, né? Tá. Aqui provavelmente é o símbolo do zinco, cobre, aqui um voltímetro. Ok, vamos passar para o próximo. Aqui já tem uma explicação, ó. Vamos dar zoom por cada etapa da imagem para a gente facilitar o entendimento. Funcionamento da pilha de Daniel. Então, esse é o funcionamento aqui. Vamos iniciar olhando o centro, para tentar facilitar o nosso entendimento. Então, aqui, no centro, é semelhante àquela imagem anterior que a gente viu fazer agora. Ó. Então, aqui, pela imagem, temos um recipiente. Tá? Aí aqui a gente tem o lado negativo e o lado positivo em cada recipiente. E aqui no meio tem uma ponte salina. É uma ponte salina. Essa ponte salina provavelmente é para equilíbrio. Voltímetro para medir as cargas. Então, se é negativo, o fluxo de elétron ele sai, que é negativo. Ele vem por esse condutor de eletricidade, passa pelo voltímetro e depois volta para o outro lado, onde tem o fluxo de elétrons entrando nessa placa, e provavelmente essa placa é de cobre. Tá? Então, olha lá, eletrodo é um eletrodo de cobre catado. Seria catalisador, né? Catado. Seria de catalisador, que é mais fácil de se lembrar e associar com catado. Seria esse eletrodo, ele recebe o fluxo de elétrons positivos, negativos, e aí acaba sobrecarregando, deixando a carga positiva dentro desse outro recipiente. Ó, solução de íons e cobre. Tá? Então, a gente tem uma placa, um eletrodo de cobre. Aqui embaixo tem algumas fórmulas, já falaremos sobre as fórmulas. E aqui, ó, uma solução de zinco, essa aí é a placa de zinco, que seria o eletrodo de zinco. Então, o eletrodo de zinco, anodo. Tá? O outro se chama catodo. Solução de íons, solução de íons zinco. Então, basicamente, essa imagem que a gente vê, logo quando a gente enxerga ela, a gente já toma um susto. Mas temos aqui toda a explicação referente a esse experimento de funcionamento da pilha de Daniel. Aqui embaixo, já temos algumas fórmulas. Ó. Então, Zn para Zn2 positivo. Aquosa seria dentro da solução. Mais 2 elétrons negativo. Oxidação, perda de elétrons. Agente condutor. Temos essa fórmula para esse recipiente. Para o outro lado, temos o cobre, com cargas positivas em reação aquosa. Já inverte aqui, já começa o aquosa primeiro aqui sem ser em reação aquosa, ela vem depois, e aqui a gente já começa com a equação de chumbo positivo em reação aquosa, que é esse líquido, mais 2 elétrons negativos, que se transforma em cobre de solução, cobre S. Redução de ganhos de elétrons. Então, ganhos de elétrons. Redução de ganhos de elétrons. Agente oxidante. Então aqui temos duas fórmulas, ZnS para Zn2 positivo em reação aquosa, mais 2 elétrons negativos, oxidação, perda de elétrons, agente redutor. Para o outro lado temos Cu positivo em reação aquosa, é o cobre, aqui nesse caso aqui seria o zinco, 2 elétrons negativos, mais para o cobre, é uma redução, ganho de elétrons, agente oxidante. Então, para os dois temos duas fórmulas diferentes, tá? Em soluções diferentes, na mesma solução, são soluções semelhantes, com eletrodos diferentes. Então, temos aqui as duas fórmulas e vamos entender a junção para a transformação da eletricidade. Então, se eu junto este com esse, vai ter a reação e gera a eletricidade. Quanto de eletricidade? Então, a gente já tem aqui, ó, reação global da célula. Então, o Zn, ele repete aqui, ó, Zn mais CO2 aquosa. Ele trouxe esta informação aqui e juntou aqui, ó. Ele pegou a primeira e juntou esse mais esse. Tá? E aí colocou aqui, ó, esse daqui na sequência, que é o Cu, ó, trouxe para cá, mais o Z2 em reação aquosa. Está acontecendo essa reação, é uma reação global da célula. Então, por fim, acaba se transformando em eletricidade, em células de eletricidade, igual a mais 1.10 volts, de voltímetros, não, de volt, ok? Então, aqui a gente já conseguiu entender que a associação desse com esse gera eletricidade. Tá? Então, aqui provavelmente anulou esse e anulou esse, conservou o primeiro, aqui depois para, esse sinalzinho aqui a gente pode considerar como para esse daqui, que é o chumbo, que é o cobre, mais o zinco, que é esse daqui em reação aquosa. Houve a transformação, houve a geração de eletricidade. Ok? Espero que ficou bem entendido essa parte do material, que não é difícil de entender, só prestar atenção direitinho que não vai ter dúvida. Vamos para o próximo. Então, aqui ó, provavelmente tem as reações, né, semelhante ao desenho que a gente viu anteriormente, ó, tem a ponte salina, e logo embaixo aqui tem as soluções de nitrato de cobre e as soluções de nitrato de zinco, só inverteu as posições, ó, o cobre veio para cá e o zinco veio para cá. Então vamos ler aqui o texto, para a gente mais ou menos ter um entendimento, e a gente continua a explicação na imagem. Então a ponte, foco no conteúdo, a ponte salina. Aqui, onde fica a ponte salina? Aqui é a ponte salina, tá? Então o material aqui já começa falando sobre a ponte salina tem a função de corrigir o desequilíbrio de carga criado pela liberação de cátions, que é o zinco 2, no compartimento, em que ocorre a oxidação de zinco S, resultando em uma carga positiva. No outro compartimento,
retirada de cátion do CO2, não, do CU2, a retirada de cátion do CU2 positivo, que resulta em uma carga negativa. Ok, então vamos entender esse primeiro parágrafo. Até aqui, vamos entender? E vamos fazer algumas marcações. A ponte salina já está marcada. Tem a função de corrigir o desequilíbrio da carga. Ok? Já entendemos que a ponte salina ela serve para isso, para manter o equilíbrio. Criado pela liberação de cátions Z2 positiva. Vamos marcar isso aqui. É amarelo. No compartimento, que ocorre a oxidação no ZNS. Vou pintar também. Opa. Ok. Resultando em uma carga positiva. Eu vou marcar aqui, ó, resultando em uma carga positiva. Agora, e no outro compartimento, vou mudar de cor, vamos para o verdinho. Okay. No outro compartimento, vou pintar porque a gente sabe que tem dois compartimentos. Ó. A retirada de cátions, ó, ele é semelhante a essa conservação aqui, ela passa para cá, ó, e está falando aqui a retirada de cátions do cobre, que resulta em uma carga negativa. Ok? Então, a ponte salina, pelo entendimento, é fazer o equilíbrio do resultado de cargas positivas que são liberadas no compartimento. Então, a ponte salina ela equilibra isso daí, porque ela tira algumas cargas positivas do ZN, tira cargas positivas desta unidade de ZN2, ele tira a carga positiva e deixa, aí a ponte salina ela vai fazer o equilíbrio do Z2, do ZN2 positivo, e no outro compartimento ele faz a mesma coisa com o cobre que libera cargas negativas. Então ele faz esse equilíbrio. Se fica sobrecarregado o compartimento de um lado e do outro, ele faz a distribuição. A ponte salina ela consegue fazer esta reação de equilíbrio. Então, continuando aqui o material, ó, na representação temos cada uma das soluções conectadas por um tubo invertido. Esse tubo invertido é exatamente a ponte salina, que contém um gel embevecido em uma solução. Ok, então vamos entender esse primeiro parágrafo. Até aqui, vamos entender? E vamos fazer algumas marcações. A ponte salina já está marcada. Tem a função de corrigir o desequilíbrio da carga. Ok? Já entendemos que a ponte salina ela serve para isso, para manter o equilíbrio. Criado pela liberação de cátions Z2 positiva. Vamos marcar isso aqui. É amarelo. No compartimento, que ocorre a oxidação no ZNS. Vou pintar também. Opa. Ok. Resultando em uma carga positiva. Eu vou marcar aqui, ó, resultando em uma carga positiva. Agora, e no outro compartimento, vou mudar de cor, vamos para o verdinho. Okay. No outro compartimento, vou pintar porque a gente sabe que tem dois compartimentos. Ó. A retirada de cátions, ó, ele é semelhante a essa conservação aqui, ela passa para cá, ó, e está falando aqui a retirada de cátions do cobre, que resulta em uma carga negativa. Ok? Então, a ponte salina, pelo entendimento, é fazer o equilíbrio do resultado de cargas positivas que são liberadas no compartimento. Então, a ponte salina ela equilibra isso daí, porque ela tira algumas cargas positivas do ZN, tira cargas positivas desta unidade de ZN2, ele tira a carga positiva e deixa, aí a ponte salina ela vai fazer o equilíbrio do Z2, do ZN2 positivo, e no outro compartimento ele faz a mesma coisa com o cobre que libera cargas negativas. Então ele faz esse equilíbrio. Se fica sobrecarregado o compartimento de um lado e do outro, ele faz a distribuição. A ponte salina ela consegue fazer esta reação de equilíbrio. Então, continuando aqui o material, ó, na representação temos cada uma das soluções conectadas por um tubo invertido. Esse tubo invertido é exatamente a ponte salina, que contém um gel embevecido em uma solução. Ok, então vamos entender esse primeiro parágrafo. Até aqui, vamos entender? E vamos fazer algumas marcações. A ponte salina já está marcada. Tem a função de corrigir o desequilíbrio da carga. Ok? Já entendemos que a ponte salina ela serve para isso, para manter o equilíbrio. Criado pela liberação de cátions Z2 positiva. Vamos marcar isso aqui. É amarelo. No compartimento, que ocorre a oxidação no ZNS. Vou pintar também. Opa. Ok. Resultando em uma carga positiva. Eu vou marcar aqui, ó, resultando em uma carga positiva. Agora, e no outro compartimento, vou mudar de cor, vamos para o verdinho. Okay. No outro compartimento, vou pintar porque a gente sabe que tem dois compartimentos. Ó. A retirada de cátions, ó, ele é semelhante a essa conservação aqui, ela passa para cá, ó, e está falando aqui a retirada de cátions do cobre, que resulta em uma carga negativa. Ok? Então, a ponte salina, pelo entendimento, é fazer o equilíbrio do resultado
de cargas positivas que são liberadas no compartimento. No compartimento. Então, a ponte salina ela equilibra isso daí, porque ela tira algumas cargas positivas do ZN, tira cargas positivas desta unidade de ZN2, ele tira a carga positiva e deixa aí a ponte salina, ela vai fazer o equilíbrio do Z2, do ZN2 positivo, e no outro compartimento ele faz a mesma coisa com o cobre, que libera cargas negativas. Então ele faz esse equilíbrio. Ele faz o equilíbrio. Se fica sobrecarregado o compartimento de um lado e do outro, ele faz a distribuição. A ponte salina ela consegue fazer esta reação de equilíbrio. Então, continuando aqui o material, ó, nesse próximo texto, vamos entender aqui um pouco o que ele está querendo dizer no material. Na representação temos cada uma das soluções conectada por um tubo invertido. O tubo invertido é a ponte salina, que contém um gel embebecido em uma solução, o gel que está dentro de cada recipiente. Então, a ponte salina, ela fica dentro desse gel embebecido. Tá? Por exemplo, esse gel tem o NaN03. É isso que a gente consegue entender. Para facilitar o entendimento, vamos passar aqui para as imagens. Então, como vimos aqui, ó, ponte salina, ela faz o controle da liberação de cargas positivas e cargas negativas que a gente viu no texto aqui, ó. Cargas positivas e cargas negativas, ela entra em contato com uma solução, que é essa solução de um eletrolito inerte. Então, essa solução contém um gel que fica conectado por esse tubo, ó, o tubo aqui, que é a ponte salina. Então, olha aqui, ele faz a junção aqui, pelo tubo, só pelo fato dele estar em contato com uma solução aqui e do outro lado também, ela faz essa reação e faz o equilíbrio, para que as cargas necessárias sejam transferidas para as placas. Tá? Então, solução de nitrato de cobre e solução de nitrato de zinco. Aqui a gente já tem a solução, devido ao zinco estar embebecido, e do outro lado a gente tem o cobre também, que também está embebecido. Aqui existe a liberação da fórmula, né, que é o CU2, que é o do cobre, aqui ele está zero, né? Então já em solução ele já ganha duas cargas aqui. Aqui também, então é o lado positivo e o lado negativo. Com isso temos o cátodo, que é o que transmite a carga pelo anodo. Temos o anodo, que é essa parte aqui, a parte cinza aqui, que é como é que fala? Anodo, placa de zinco, carga negativa, passa pelo voltímetro e transmite para o cátodo. E aqui a gente tem energia. Como que a gente sabe que tem energia? Porque dentro, vamos considerar como se fosse um fio aqui, tem um voltímetro. Então, quando ela bate aqui, quando essa carga negativa passa por esse voltímetro, ele já calcula a quantidade de elétrons que passa por ele e volta para cá, e tem a liberação e a reação química dentro desse soluto, dessa solução, e o equilíbrio que passa pela ponte salina e que aqui acontece outras reações que vai para a placa de zinco e vai passar pelo voltímetro novamente. Ok? Então, esse é o entendimento da nossa ponte salina, qual é a função dela? Essa é a função desequilíbrio de carga, tá? Corrigir o desequilíbrio de carga. Também pode gerar uma pergunta aqui para vocês também. Próximo. Quem tá mudando? Então, temos uma atividade aqui, ó. Deixa eu ver a imagem. A imagem ela tá bem simplificada, né? Ó, a imagem tá bem simplificada. Então a gente tem aqui o lado A, S, lado Y, positivo, o soluto, a ponte salina. Pela cor, poderemos considerar como se fosse o cobre, mas é o YS, voltímetro, e aqui temos a placa de zinco. Atividade 1. Considere a seguinte reação eletroquímica. Então aqui a gente tem a reação. Essa reação aqui ela foi transformada, foi riscado esse 3E mais positivo, que são cargas, e conservou o restante da reação, da fórmula. Então aqui ele conservou esse AS com esse AS. Mas ele somou mais o que está do outro lado da reação, que é essa daqui. Ó. Então ele trouxe essa daqui para cá, somou. E deste lado, que se continuou conservando o YS mais o A3 positivo em reação aquosa. Então trouxe esse daqui para cá. Colocou um sinalzinho de mais e baixou esse daqui para cá. E aí fez as transformações eletroquímicas. Então, em cima disso daqui, a gente consegue ver que a fórmula ela já inicia pelo AS. E é possível afirmar que AS sobre oxidação é o anodo da pilha? É o anodo da pilha? O AS sofre redução. O AS sobre oxidação sofre redução e é o cátodo da pilha. O YS sofre redução e é o anodo da pilha. O YS sofre oxidação e é o cátodo da pilha. Então, para relembrar, vamos ver o que é o cátodo. Vamos pegar essa daqui, ó. O Y ele é representado aqui, ó, nessa parte aqui. Então, essa parte aqui ele está perguntando se ele sofre oxidação. Se ele sofre oxidação. Se ele está sofrendo uma oxidação aqui embaixo, aqui, ó. Tá? Ele está sofrendo essa oxidação? Beleza. Se estiver sofrendo aqui a oxidação, agora a gente precisa ver se ele é o cátodo. Vamos ver se ele é o cátodo. Como que a gente vê? Vamos voltar no próximo slide, no anterior, e aí a gente descobre, quer ver? Que são coisas que a gente pode ir memorizando. Então, vamos ver. Não, também. Aqui, ó. Então, cátodo, ele está no cobre. Então, cátodo e anodo no zinco. Ok? Essa parte aqui, ó. Cátodo, que é a ponta dessa ligação com a placa de zinco.
ok? O anodo é o zinco. Então, se a gente volta na atividade, pela cor, esse daqui é o anodo. Zinco. Então, a gente pode até colocar um A aqui, que eu consigo usar. Aqui, ó. Ó, anodo é o zinco pela cor. Então, a gente pode colocar A mais Z. Seria o zinco. Então, aqui é o anodo e aqui é o catodo. Então, seria mais cobre. Mais cobre, ok? Então, tendo essas pequenas informações, a gente já consegue ver. Ó. O Y sofre oxidação, é o catodo. O Y está aqui. E o... Opa. Ó. Então, continuando aqui. Ó. O Y sofre oxidação e é o catodo. Referente a essa informação aqui, ó, que é o Y, ele está nessa parte aqui, não sofre a oxidação. Pelo entendimento, é isso. Agora, se ele pergunta se Y mais 3 sofre oxidação, ele é o catodo. Aí tudo bem. Aí seria essa a resposta. Nesse caso, não é essa a resposta. O Y sofre redução e é o anodo da pilha. Já vimos que não é o anodo, então ele não é essa a resposta, porque com essa daqui a gente já viu que é o catodo. Aqui é o catodo. Ele seria anodo se o Y tivesse desse lado, então também não é essa. B. O AS aqui, ó, sofre redução, é igual aqui, ó, sofre oxidação. Ele sofre redução. É o catodo? Também não é o catodo. Ó, porque o catodo do AS não é o AS, o catodo tá aqui, ó. Aqui é o anodo. Então também não é essa. Aí a gente já consegue encontrar a resposta, porque AS já começa aqui, ó. Sobre essa parte aqui, ó. Sobre oxidação, sobre a oxidação. E é o anodo, ó, anodo. Da pilha, sim. Então aqui é a resposta. Ó. Então continuando aqui, ó. O Y sofre oxidação e é o catodo. Referente a essa informação aqui, ó, que é o Y, ele está nessa parte aqui, não sofre a oxidação. Pelo entendimento é isso. Agora, se ele pergunta se Y mais 3 sofre oxidação, ele é o catodo. Aí tudo bem, aí seria essa a resposta. Nesse caso, não é essa a resposta. O Y sofre redução e é o anodo da pilha. Já vimos que não é o anodo, então ele não é essa a resposta, porque com essa daqui a gente já viu que é o catodo. Aqui é o catodo. Ele seria anodo se o Y tivesse desse lado, então também não é essa. B. O AS aqui, ó, sofre redução, é igual aqui, ó, sofre oxidação. Ele sofre redução. É o catodo? Também não é o catodo. Ó, porque o catodo do AS não é o AS, o catodo tá aqui, ó. Aqui é o anodo. Então também não é essa. Aí a gente já consegue encontrar a resposta, porque AS já começa aqui, ó. Sobre essa parte aqui, ó. Sobre oxidação, sobre a oxidação. E é o anodo, ó, anodo. Da pilha, sim. Então aqui é a resposta. Ó. Então continuando aqui, ó. O Y sofre oxidação e é o catodo. Referente a essa informação aqui, ó, que é o Y, ele está nessa parte aqui, não sofre a oxidação. Pelo entendimento é isso. Agora, se ele pergunta se Y mais 3 sofre oxidação, ele é o catodo. Aí tudo bem, aí seria essa a resposta. Nesse caso, não é essa a resposta. O Y sofre redução e é o anodo da pilha. Já vimos que não é o anodo, então ele não é essa a resposta, porque com essa daqui a gente já viu que é o catodo. Aqui é o catodo. Ele seria anodo se o Y tivesse desse lado, então também não é essa. B. O AS aqui, ó, sofre redução, é igual aqui, ó, sofre oxidação. Ele sofre redução. É o catodo? Também não é o catodo. Ó, porque o catodo do AS não é o AS, o catodo tá aqui, ó. Aqui é o anodo. Então também não é essa. Aí a gente já consegue encontrar a resposta, porque AS já começa aqui, ó. Sobre essa parte aqui, ó. Sobre oxidação, sobre a oxidação. E é o anodo, ó, anodo. Da pilha, sim. Então aqui é a resposta. Atividade 2. Unesp 2003. A equação seguinte indica as reações que ocorrem em uma pilha. A equação seguinte, essa equação, indica a reação que ocorrem em uma pilha. Isso daqui, ó, é aquela fórmula que a gente criou lá no início do material, que é esse daqui, ó. Certo? Porque ele começa aqui com Zn, mais o cobre, e depois cobre Zn, ó. Tá? Ó, Zn. Ó, tá vendo? Ele continua aqui, eu usou a mesma fórmula, tendo uma diferença. Ó, tem uma diferença. Qual é a diferença? Deixa eu ver. É essa daqui, ó. Depois da seta aqui, da transformação, da reação, a gente pode olhar lá em cima, ela já não é igual, ó. É o contrário, ele tá aqui, ó. Ó, Zn2, reação aquosa. Vamos olhar lá. Ó. Ele tá aqui, ó. Então, nesta atividade, já conseguimos entender que essa não é a reação padrão
que acontece com as pilhas, lá naquela solução lá. Então aqui tem uma diferença, que é o N2 positivo em reação aquosa. Para ser a fórmula padrão universal, teria que estar invertida esse aqui, ó. Então o Cu teria que estar aqui e o Zn aqui desse lado aqui. Aí seria a fórmula padrão. Então, ele fala que a equação seguinte indica as reações que ocorrem em uma pilha. Tudo bem, é uma reação que ocorre em uma pilha. Ocorre em uma pilha. Podemos afirmar que o zinco, ó, zinco e zinco, metálico é o cátodo. Podemos olhar aqui na atividade anterior que a gente marcou, ó, lá. Cátodo. Então, o cátodo, ele é, ó, o cátodo é o chumbo, é o cobre, não é o zinco, então é o anodo, beleza? Então, já vimos aqui que o cobre é o cátodo. Ó. É o cátodo? Não, não é o cátodo. Não é o cátodo. Ó, para a gente facilitar esse entendimento do cátodo e do anodo, o cátodo ele sempre vai ser no cobre, que ele é o condutor, então ele é o cátodo, tá? Então o anodo seria o zinco. Então essa daqui não é a resposta. Então não é a resposta porque não é o cátodo. Então o B, o íon cobre sofre oxidação? O íon cobre sofre oxidação? O íon cobre sofre oxidação? Não, não sofre porque temos a ponte salina que faz o equilíbrio e não deixa que o íon de cobre sofra oxidação, porque se ele oxidar, não vai funcionar a pilha. Então, não é essa daqui, ó. C. O zinco metálico sofre aumento de massa? Também não, né? Não sofre aumento de massa. Não tem nada de massa ali, não tem nada de massa. Não tem aumento de massa, de conteúdo, de... Não tem. Então, D. O cobre é o reagente condutor? Sim, o cobre é um reagente condutor, mas ele precisa da reação, ele precisa de todo o componente funcionando para poder liberar a condução. Então, pensando dessa forma, o cobre ele precisa de todo o componente que a gente viu de reação aquosa, líquido aquoso e as transformações, o tubo salino, para que ele seja o agente condutor. Então, aqui existe uma série de questões que não podemos considerar ele como agente condutor individual. Ele faz parte de todo o conteúdo lá para poder gerar a reação. Aqui talvez se tivesse colocado o cobre é o reagente condutor, mais o voltímetro e... O cobre é o reagente condutor? Não, está errado. E os elétrons passam dos átomos de zinco metálico aos íons de cobre? Sim. Sim, ó. Os elétrons passam dos átomos de zinco ao zinco de cobre. O que ele está falando aqui? Ele está falando isso daqui, ó. Deixa eu voltar aqui para você ver. Ó. Então, sim, ele passa pela ponte salina. Zinco passa para cá e os íons de cobre. Esses são os íons. Tá? Então, considerando essa informação positiva, essa é a resposta. Atividade 3. Vamos explorar algumas perguntas reflexivas relacionadas aos usos de bateria. Em quais equipamentos do seu dia a dia as pilhas e baterias estão presentes? Como seria a sua vida sem essa tecnologia? Como seria esse equipamento caso a tecnologia das pilhas e baterias não estivessem evoluído ao longo do tempo? Qual é a importância dessa tecnologia para mobilidade, saúde e comunicação? Quantas pilhas ou baterias são descartadas por você durante um ano? Esse consumo pode impactar na natureza? Agora produza um texto expositivo com os prós e contras dessa tecnologia para a sociedade contemporânea. Ao final, troque o texto com um colega e leia o texto dele, reflita e discuta com ele os pontos comuns e divergentes do seu texto. Todo mundo escreve. Agora, produza um texto expositivo com os prós e contras dessa tecnologia para a sociedade contemporânea. Ao final, troque o texto com um colega, leia o texto dele, reflita e discuta com ele os pontos comuns e divergentes de seu texto. Ok? O que aprendemos hoje? Pilhas e baterias. Investigamos e analisamos o histórico, a formação, o funcionamento e a evolução de pilhas e baterias. Então tá, pessoal, aqui termina a aula de hoje. Em cima desse material, termina a aula de hoje. Vou continuar produzindo a atividade através desse material, vou criar a atividade, vou deixar ela disponível para vocês. Vou agora marcar aqui, ó, a data de entrega dessa atividade. A data de entrega dessa atividade vai ser para o dia 8/8/2024. Primeira atividade do terceiro bimestre. Tá? A história e a evolução das pilhas e baterias. Data de entrega, dia 8/8/2024. Ok? Produzindo a atividade, vou liberar a atividade hoje, à tarde, e assim vocês têm um prazo de mais de 7 dias para poder entregar essa atividade. Correto? Então tá, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até agora. Desculpe qualquer falha, qualquer erro, e fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.